Bom dia, meus irmãos, graça e paz a todos. Vamos dar sequência na nossa exposição que nós temos feito no livro de Êxodo. Quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em Êxodo capítulo 3. Nessa manhã nós iremos ler do versículo 7 até o versículo 10. Enquanto os irmãos abrem o texto, desde as primeiras linhas que nós começamos a ler no livro de Êxodo, nós estamos sendo conduzidos pela palavra de Deus para um cenário de contraste profundo. Se você observa que o povo que foi, num certo momento, no livro de Gênesis, honrado no Egito por causa de José, agora ele se vê como um povo esquecido, escravizado por Faraó, por um novo Faraó que não conhecia José. A narrativa desse texto que nós estamos lendo, meus irmãos, ao longo dessa série, nos mostra um crescimento extraordinário do povo de Israel. Seguindo uma opressão que eles sofreram no primeiro momento, porque eles queriam sufocar o crescimento do povo, o Faraó queria sufocar o crescimento do povo no Egito, impõe a eles trabalhos forçados, porém esse povo ele começa a crescer cada vez mais, e mesmo que o Faraó tentasse de alguma forma matar os seus meninos, de igual forma o povo começava a crescer. No capítulo 2 nós vemos que a história ganha um tom um pouco mais próximo, um pouco mais íntimo. Nasce então ali um pequeno menino chamado Moisés, um pequeno hebreu, do qual pela provisão de Deus é resgatado da sua morte, ele não é deixado a morrer no rio Nilo, e ele começa então a ser preservado milagrosamente por Deus nas águas do Nilo, e então ele passa a crescer e ser criado como filho da filha do maior opressor do povo naquele momento. Mais tarde nós vimos, irmãos, que esse mesmo menino, esse mesmo Moisés, ele por conta própria, então ele começa a empreender uma possível libertação do povo do Egito, mas o seu esforço precipitado acaba resultando ali na sua fuga e no seu exílio, depois que ele cometeu um gravíssimo pecado. Enquanto isso, o texto afirma que há algo muito profundo para nós. Os filhos de Israel gemiam por causa da sua escravidão e o seu clamor subiu até Deus. Nós já vimos isso também ali em Êxodo 2:23. E o texto continua dizendo que Deus ouviu e lembrou-se da sua aliança feita com Abraão, Isaque e Jacó. Tudo isso até o capítulo 2. Agora, no capítulo 3, nós temos Moisés diante de uma sarça ardente e o Senhor que se revela ali a Moisés e demonstra que ele não está distante do sofrimento humano. Ele não está distante daquilo que o povo havia e estava sofrendo no Egito. Ele diz, certamente vi, ouvi e conheço. E o que ele vê, ouve e conhece, move Deus então a descer e a agir em direção ao povo da sua aliança. Mas há um detalhe surpreendente, o Deus Todo-Poderoso, ele decide agir e ele envia um homem para ser uma ferramenta da ação dele na libertação do povo no Egito. O fio que une, condutor que une, desde Êxodo capítulo 1 até o momento é claro, irmãos. Deus é soberano sobre a história e ele é fiel às suas promessas e comprometido com a sua aliança com o seu povo. E todo esse compromisso que Deus tem, a fidelidade que ele tem com a sua aliança, com as suas promessas, é o que faz com que Deus haja em favor do seu povo. Mesmo quando parece silencioso, Deus ele está trabalhando e preparando o libertador, abrindo o caminho para conduzir o seu povo àquela terra prometida que ele havia dado aos patriarcas, prometido aos patriarcas. E então nós chegamos no versículo 7, que nós leremos a partir de agora. O texto diz o seguinte, meus irmãos: Então o Senhor continuou: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo, por isso desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios. Para livrá-los das mãos dos egípcios, e para fazê-los sair daquela terra, e levá-lo para uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu, pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Agora venha
e eu o enviarei a Faraó, para que você tire do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Meus irmãos, vamos mais uma vez em oração? Senhor Deus, nós estamos mais uma vez diante da sua santa e poderosa palavra. A sua revelação perfeita para conduzir as nossas vidas, Pai, em todas as áreas que nós temos para viver. E mais uma vez, como povo seu, povo santo, separado pelo Senhor, eleito pelo Senhor nesta manhã, reunidos aqui para celebrar e glorificar o teu nome, juntos como congregação santa do Senhor, nós clamamos ao Senhor e pedimos que por graça e misericórdia o Senhor nos fale por meio da sua palavra. Que o teu Espírito, Pai, que habita em cada um daqueles que pertencem ao Senhor, possa, Deus, fazer com que esta palavra, que é viva e eficaz e poderosa, venha e mude as nossas vidas, conforte os corações que precisam ser confortados, confronte aqueles que precisam ser confrontados, e que tudo o que vier da sua palavra redunde em glória somente ao seu nome. Somente ao seu nome, Senhor, e nós descansamos nessa esperança. Reconhecemos o quão pecadores e indignos somos de estarmos numa assembleia solene com o Senhor, o nosso Deus. Mas nós estamos aqui, Pai, nos méritos de Cristo Jesus, o nosso mediador. E assim nós oramos em nome dele. Amém. Meus irmãos, o versículo 7 do texto que nós acabamos de ler, ele vai trazer um cenário que havia sido falado anteriormente no capítulo 2. O texto diz que então o Senhor continuou no discurso que ele estava tendo, no diálogo que ele estava tendo com Moisés. Certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo. Vamos parar um momento aqui e observar o texto que nós acabamos de ler. O povo estava sofrendo no Egito, e talvez muito daqueles momentos de sofrimento que o povo tinha no Egito, debaixo dos seus feitores, o trabalho pesado que o povo estava sofrendo, sendo escravizado no Egito, talvez em alguns momentos pode ter passado na mente de algumas daquelas pessoas do povo, que Deus não estava ouvindo os seus clamores, que talvez Deus não estava aquém das promessas que Deus havia feito aos patriarcas. Mas conforme o texto e a narrativa do texto vai prosseguindo, nós chegamos a este momento e nós vemos que o nosso Deus, o Deus do povo que estava escravo no Egito, é um Deus que vê, é um Deus que ouve e é um Deus que conhece. Certamente vi, ouvi e conheço. O sofrimento do povo de Deus nunca passa, irmãos, desapercebido ao olhar do próprio Deus. Nós sabemos que o povo de Deus aqui no Egito que estava sofrendo, e esse sofrimento que o povo estava passando não estava longe daquilo que Deus estava observando e vendo e controlando tudo aquilo que estava acontecendo no Egito. Ele vê, é uma percepção completa de ele poder olhar cada um daqueles momentos de escravidão que o povo estava vivendo no Egito. Ele ouve, ele está sensível, ele está atento ao clamor do povo em meio ao sofrimento. E ele conhece. O fato dele conhecer, irmãos, vai nos mostrar que não é simplesmente um conhecimento distante, não é simplesmente um conhecimento de ouvir falar, mas é um conhecimento de envolvimento íntimo. Não é uma mera informação que chega até Deus quando diz que Deus conhece o sofrimento do seu povo. Se você olhar comigo no versículo 24 do capítulo 2, volte uma página para trás da sua Bíblia. Nós vamos ver no versículo 24 do capítulo 22. Olha o que o texto fala, é muito semelhante com o versículo que nós lemos agora. Deus ouviu o gemido deles e lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. Perceba, irmãos, há uma relação direta com o versículo 24, com o versículo 7 do capítulo 3. O versículo 7 começa com uma sentença introdutória. Disse o Senhor, tenho visto a opressão. E ele estabelece algumas percepções divinas da situação. A sentença continua ali por dois caminhos. Tenho escutado, tenho ouvido, mas também sei quanto, conheço o que está acontecendo. Ambas aprofundam a compreensão da intensidade do sofrimento, mas também da intensidade do conhecimento que Deus tem do sofrimento do seu povo. Mas até esse momento aqui no capítulo 24, no capítulo 2, versículo 24, ainda não avança diretamente para uma ação.
São detalhamentos que reforçam o motivo da intervenção divina na história do povo. Você consegue perceber a diferença? Olha comigo aqui. Aqui no versículo 24 de Êxodo 2, nós temos vi e ouvi, temos ouviu e lembrou-se. E aqui, irmãos, o lembrou-se, mais uma vez eu faço uma observação, não é que Deus havia esquecido. Isso é uma linguagem antropomórfica que nós utilizamos, que o autor bíblico utiliza para atribuir a Deus algumas coisas humanas, para que o texto se torne compreensível para nós. Então, quando você ouvir lembrou-se, não é que Deus havia esquecido. Quando você lê na Bíblia Sagrada que Deus estendeu sua poderosa mão, não significa que Deus tem uma mão para estender. Quando nós olhamos que Deus ouviu, não significa que Deus tem um ouvido físico para ouvir, mas são linguagens para que nós possamos compreender a revelação de Deus de uma forma palatável para nós. Então, no versículo 24 de Êxodo 2, Deus diz que ouviu e lembrou-se. Agora aqui no versículo 7 do capítulo 3, nós temos que Deus viu, ouviu e que Deus conhece. Inicialmente no capítulo 2, 24, nós temos um Deus que traz novamente que antes de agir, ele confirma a sua aliança. Ele se recorda dos patriarcas, ele confirma a fidelidade que Deus tem à sua própria aliança, como nós já vimos na exposição desse texto. Agora em 3:7 nós temos o Deus que é fiel à sua aliança, que se recorda dos patriarcas, daquilo que ele havia feito aliança com Abraão. Agora nós temos um Deus que não apenas se lembra, mas um Deus que declara para Moisés: certamente vi, ouvi e conheço. Isso indica a progressão que Deus está tendo da sua revelação com esse povo, com o povo de Israel. Então indica que Deus está partindo para um envolvimento pessoal e direto na história do seu povo. A maneira que ele decidiu intervir no sofrimento do povo. A ênfase aqui, irmãos, está no conhecimento de Deus acerca da situação desesperada que o povo vivia. Deus viu, até parece de forma repetitiva esses dois versículos, mas Deus viu e Deus demonstra que ele faria algo para libertar aquele povo. E ele então, na continuação do texto, ele demonstra de que forma que ele vai agir para tornar essa libertação execuível no meio do povo. Meus irmãos, quero que você pense comigo esta manhã. A nossa segurança diante do sofrimento, que agora trazendo o texto mais para próximo de nós, da nossa realidade, aqui, a nossa segurança diante do sofrimento, da mesma forma que o povo estava sofrendo no Egito, não depende unicamente da intensidade do nosso clamor, mas depende única e exclusivamente da imutabilidade do caráter de Deus. Não é porque você vai clamar muito mais a Deus que Deus vai vir no teu socorro. Deus vem ao socorro do seu povo, porque o caráter de Deus é imutável e ele vem em socorro do seu povo. E nós sabemos, e a nossa confissão afirma isso, meus irmãos, que nós, a igreja do Senhor, o povo de Deus, os eleitos de Deus, são o povo de Deus. O texto, então, irmãos, de Êxodo 2:24, e agora no capítulo 3, versículo 7, mostra, que o ponto de partida da libertação de Israel não foi apenas o fato do povo gritar, não foi apenas o fato do povo gemer pela escravidão, pedir socorro, mas o fato de Deus agir em fidelidade à sua aliança com Abraão. E se relembrar de Isaac e Jacó, que é com quem Deus reafirma ali o seu propósito de aliança pactual. Ou seja, a raiz da esperança que nós devemos ter não está na força do nosso grito, não está na força do nosso clamor, não está na intensidade do nosso sofrimento, mas está pautado na fidelidade divina. Um Deus que é fiel à sua aliança. E nós vemos isso em vários momentos das Escrituras Sagradas, meus irmãos. Nós vemos no dilúvio, em Gênesis capítulo 8, versículo 1. Então Deus se lembrou de Noé, de todos os animais selvagens e de todos os animais domésticos que estavam com ele na arca. Deus fez soprar um vento sobre a terra e as águas começaram a baixar. Perceba, meus irmãos, o que faz as coisas acontecerem não é que Noé tinha um plano,
um planejamento definido para escapar daquela circunstância, mas porque Deus havia prometido na sua aliança com Noé em preservá-lo em vida. No exílio babilônico, Daniel capítulo 9, versículo 4 vai dizer: orei ao Senhor meu Deus e fiz a seguinte confissão: ah, Senhor Deus, grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para os que te amam e guardam os teus mandamentos. Perceba, irmãos, Daniel ora reconhecendo que a restauração de Israel, a libertação do exílio, não viria por causa simplesmente do clamor do povo, uma justiça atrelada ao povo, mas pela grande misericórdia de Deus e porque Deus guarda a sua aliança. Jonas na barriga do peixe. Jonas capítulo 2, versículo 7. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Jonas declara que no momento que a vida estava se esvaindo dele, ele lembrou-se do Senhor e o Senhor o ouviu, não por merecimento, mas por graça e misericórdia. Eu quero que você saia essa manhã crendo que a sua esperança não está na força do seu clamor. E nós já vimos que às vezes o sofrimento que vem sobre as nossas vidas pode ser um sofrimento tamanho que nós não tenhamos nem força para clamar, e assim como o povo no versículo 24, gemer diante de Deus, mas a fidelidade de Deus na sua aliança é o que faz com que Deus haja em favor do seu povo. Mesmo no silêncio, ou no aparente silêncio, Deus não está indiferente ao sofrimento do povo. Nós vemos isso com o povo de Israel aqui no Êxodo. E nós podemos olhar e ver isso também em nossas vidas. Nós temos um Deus que é fiel à aliança, à nova aliança, que foi feita no sangue do Cordeiro, do seu Filho. E por fidelidade à aliança estabelecida com o seu Filho, é que Deus vem em socorro ao seu povo em meio ao sofrimento. Seguimos no versículo 8, meus irmãos, olha na sua Bíblia aí. Por isso desci a fim de livrá-los da mão dos egípcios, para fazê-los sair daquela terra e levá-lo para uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu, pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios estão o oprimindo. Então esse Deus que nós estamos aqui lendo a respeito da história de Deus durante o povo de Israel no Egito, o Deus que ouve, o Deus que vê, o Deus que conhece, agora ele é um Deus também que desce para libertar. É um Deus que toma a iniciativa da atitude de libertação do povo. Por isso desci a fim de livrá-los. Deus não é apenas um espectador da história, como muitos querem dizer por aí, muitos estão afirmando, e até mesmo pessoas que dizem cristãs, estão afirmando que Deus, ele é um espectador da história, que ele está aprendendo junto com a história. Isso é uma grande mentira, é uma grande heresia. O nosso Deus não é alguém que fica observando somente a história como um espectador que não se envolve. Ele é um Deus que dirige a história. É um Deus que controla a história. É um Deus que sustenta a história. E é um Deus que entra, intervém no meio da história para agir em favor do seu povo. O descer significa para nós uma intervenção pessoal de Deus na história do povo ali no Egito. Perceba que ele não é simplesmente libertar o povo, mas aqui é uma libertação dupla. Ele liberta o povo de algo, mas ele também está dizendo que ele vai levar o povo para algo. A ação de Deus, ela é motivada pela fidelidade à sua promessa, e não por mérito humano. No versículo 8, a frase "por isso desci" é uma sentença que marca a transição da observação para uma ação divina, logo ali na sequência do texto. E na sequência esse texto vai descrever de forma mais detalhada de que forma Deus vai agir então para libertar o povo.
O descer de Deus aponta para a sua condescendência. Ele se aproxima para salvar. Irmãos, no Antigo Testamento, nós vemos Deus descendo, com essa linguagem, antropomórfica, descendo. No Sinai, em Êxodo, mais para frente, no capítulo 19, versículo 20, o texto vai dizer que o Senhor desceu sobre o monte Sinai, sobre o alto do monte, o Senhor chamou Moisés para o alto do monte, e Moisés foi até lá. Na confusão que aconteceu em Babel, Gênesis 11, 5, então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens estavam construindo. E aqui nós vemos que Deus desceu para libertar o povo da sua escravidão. O nosso Deus é um Deus que se envolve na história do seu povo. É um Deus que não está como espectador, mas é um Deus que está pronto para agir na história do seu povo, de acordo com a fidelidade e a sua aliança. No Novo Testamento, meus irmãos, nós temos essa condescendência de Deus em descer na sua expressão máxima, na encarnação de Cristo. João capítulo 1, versículo 14, olha que texto lindo, meus irmãos. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Um Deus que desce e se faz homem para libertar o seu povo. Não de uma escravidão física, não de uma escravidão psicológica, mas de uma escravidão que abrange todo o nosso ser, a escravidão do pecado. Filipenses 2, versículos 6 a 8, que o mesmo Deus, o mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumiu a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e a morte de cruz. Até aqui no texto de Êxodo, o texto vai descrevendo a percepção divina. Vi, ouvi e conheço. Mas agora o texto fala que ele desce para livrar o seu povo. Meus irmãos, se Deus não tivesse descido para nos livrar, não haveria esperança para nenhum de nós. Se Deus não tivesse descido na pessoa maravilhosa de Jesus Cristo, nosso Salvador, para nos libertar das algemas do pecado, da ditadura, do ego humano, nós estaríamos perdidos, como muitas pessoas ao nosso redor ainda estão, vivendo como se fossem livres, mas na verdade são escravas. Escravas de uma sociedade de consumo que está baseada naquilo que o maligno tem, baseado numa ditadura do eu, em que a vontade humana é sobreposta acima de todas as coisas, guiados por Satanás, que é quem dirige esse mundo perverso, que é contrário a toda a palavra de Deus e tudo aquilo que é santo. Se o nosso Deus não descesse para nos libertar, nós estaríamos perdidos, mas louvado seja o nome do Senhor, porque Ele tomou a iniciativa, irmãos, de nos buscar. Lá na escravidão que nós andávamos de pecado, Ele, por sua graça, por meio da pregação da sua palavra, nos resgatou e nos trouxe para próximo dEle. Mas Ele não somente quer libertar esse povo do Egito, Ele não somente quer cessar a escravidão desse povo, Ele não somente desceu para livrar o povo da mão dos egípcios, mas também para levar esse povo para uma terra que mana leite e mel. Uma terra boa, uma terra ampla. O contraste aqui, irmãos, com o espaço restrito e sufocante da escravidão é um eco direto da promessa que Deus fez a Abraão. Se recordam? Abraão sai da sua terra e do meio da sua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. E essa terra que Deus está mostrando para Abraão é uma terra ampla, uma terra boa. Uma terra que mana leite e mel, que é uma figura de linguagem para expressar a abundância da fertilidade do solo, um símbolo da plenitude material e da prosperidade para a qual Deus estava direcionando o povo.
direcionando o seu povo. E perceba que o texto lista alguns povos que estavam habitando naquela terra. Muitas pessoas pensam assim, puxa, como Deus é mau, porque Deus vai tirar aqueles povos que estavam lá e colocar o povo de Israel. Irmãos, Deus não é mau de forma alguma. O texto que nós lemos em Gênesis, quando Deus faz essa promessa para Abraão, ele fala que ainda não havia chegado o ponto de Deus exercer a sua justiça santa contra o pecado desses povos. E a própria tirada desses povos dessa terra, para dar essa terra para o povo que Deus estava levando, é a justiça de Deus agindo contra tudo aquilo que é mal, contra aqueles homens que tiveram a revelação geral de Deus, mas não glorificaram a Deus, como nós vimos em Romanos capítulo 1, mas pelo contrário, desprezaram a Deus e o conhecimento de Deus, e se tornaram inúteis no seu caminhar. Então chega um momento em que Deus fala, chega, e Deus aplica a sua justiça para esses povos, e a justiça de Deus para aplicar a esses povos é que eles irão perder a sua terra, porque Deus colocaria um povo, a qual o próprio Deus estava formando para habitar aquela terra. A redenção aqui que Deus está descendo para livrar o povo não é uma coisa simples, é dupla. Ele liberta de algo e conduz o povo para algo. Não existe apenas uma salvação da opressão da escravidão, mas também existe o direcionamento para um destino de uma promessa que Deus havia feito aos patriarcas. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim. No versículo 9, também vejo a opressão com que os egípcios estão oprimindo. Está ligando a intervenção divina à realidade concreta da aflição do povo. Deus desce para agir. Ele é um Deus pessoal envolvido na história do seu povo. O povo de Israel, eles não estavam ali servindo a um Deus distante, mas a um Deus que desce para intervir em momentos cruciais da história. A encarnação de Cristo, como nós lemos em João capítulo 1, versículo 14, é a expressão máxima desta verdade, dessa intervenção divina na história. E essa libertação é dupla, ele nos tira de algo para nos levar a algo. Meus irmãos, deixa eu trazer essa aplicação para mais próximos de nós. Quando Deus nos libertou da escravidão do pecado, Ele não simplesmente apenas nos libertou, mas Ele está nos conduzindo para algum lugar. A salvação não é apenas escapar do problema da escravidão do pecado, mas é entrar numa nova realidade de vida e propósito. Não faz sentido Deus nos libertar do pecado, da escravidão do pecado, e nos deixar estagnados ali, da maneira como estamos, mas há um caminhar, há um processo que Deus está fazendo no meio do seu povo, direcionando o seu povo para uma terra celestial que mana leite e mel. E nesse processo de conduzir o seu povo, Deus está nos conduzindo igualmente rumo a Canaã celestial. Israel no Egito não foi tirado para vagar indefinidamente, mas para entrar numa terra prometida. Da mesma forma, Jesus, quando nos liberta da escravidão do pecado, Ele quer nos conduzir a uma vida abundante. E essa vida abundante, meus irmãos, não é isso que os pregadores da prosperidade têm ensinado por aí, que é uma vida em que você não vai ter mais dores, não vai ter sofrimento, em que você vai se tornar rico, bilionário, se tornar, glória a Deus, mas não é essa a mensagem do Evangelho. Deus está nos conduzindo para nos tornar a imagem do seu Filho Jesus Cristo. E, irmãos, esse é um processo divino, operado pelo Espírito Santo de Deus em nossas vidas, e eu quero que você preste atenção nisso. Se você foi liberto dos seus pecados, da escravidão do pecado, e você não está procurando viver uma vida a ser transformado à imagem de Cristo, você tem que questionar se de fato você foi liberto. Porque uma vez que nós recebemos a regeneração, uma vez que nós nascemos de novo para uma nova vida, como nós vimos na semana passada, nós precisamos andar em novidade de vida.
Nós precisamos caminhar em direção a Canaã celestial em novidade de vida, sendo transformados pela ação do Espírito Santo em nossas vidas. Isso se chama santificação. E este é um processo operado pelo Espírito Santo, mas que nós também temos uma contribuição nisso. Quantas vezes nós lemos na Escritura Sagrada: aquele que roubava, não roube mais; aquele que mentia, que não minta mais. Quantas vezes nós vemos as Escrituras Sagradas nos falando que agora nós temos uma nova maneira de conduzir as nossas vidas. Só que se nós não estivermos vivendo em novidade de vida, nós precisamos nos questionar: será que de fato eu fui salvo? Será que de fato eu nasci de novo? Ou será que eu estou me enganando? Meus irmãos, não caia nisso. Sonde o seu coração. Olhe para a sua vida. Examine a sua vida à luz das Escrituras Sagradas. Que tristeza será para aquelas pessoas de Mateus capítulo 7, quando chegarão diante do Senhor. E lá falarão: Senhor, em teu nome eu expulsei demônios, e Senhor, em teu nome eu fiz sinais e maravilhas, Senhor, blá, 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 blá. E o nosso Senhor vai olhar para eles e vai falar: aparte de mim, porque eu nunca vos conheci. Que terrível! Que Deus nos livre de algum de nós chegarmos nesse momento e ouvirmos algo tão terrível da boca do nosso Senhor. Mas enquanto nós estamos aqui, estamos ouvindo a palavra de Deus, sendo alimentado pela palavra de Deus, nós precisamos ser diligentes na maneira com que nós vivemos. É o Espírito Santo que nos conduz à transformação de vida, mas nós precisamos avaliar a nossa conduta diariamente. Se Deus nos libertou da escravidão do pecado de fato, Ele está nos conduzindo a viver em novidade de vida. Olha o que Colossenses capítulo 1, versículo 13 e 14 nos diz: Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão de pecados. Então Ele nos tira de dentro do reino das trevas, de dentro do reino da escravidão do pecado, de dentro de uma condição de inimizade com Deus, para agora sermos transportados para dentro do reino do seu Filho amado. Que condição maravilhosa que nós temos por meio de Cristo. Que condição maravilhosa que nós temos, meus irmãos. Deus responde o clamor do seu povo, segundo o seu tempo e o seu propósito. Deus é fiel à sua aliança. Mas Deus quer levar esse povo a viver uma nova etapa na sua vida. E eu não quero adiantar cenas dos próximos capítulos, e vocês irão ver que o povo, mesmo sendo tirado da escravidão do Egito, o povo é rebelde, desobediente a Deus, caminha pelo deserto, provoca a ira de Deus, sente saudade da vida de escravidão no pecado, no Egito, por causa de cebolas e temperos. Que esse exemplo fique para nós, irmãos. Não devemos olhar para trás, para a nossa vida pregressa sem Cristo. Que Deus nos livre de termos pensamentos de saudade do que nós vivíamos antes de Cristo. Isso não é postura, isso não é atitude de quem foi de fato transportado das trevas para a maravilhosa luz. A nossa confiança está que o mesmo Deus, o mesmo Cristo que nos liberta da escravidão do pecado, que libertou o povo do Egito, é o mesmo que nos dá o seu Espírito agora, para nos conduzir em santificação e novidade de vida, para sermos mais parecidos com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Veja comigo no versículo 10. Então o Deus que vê, o Deus que ouve, o Deus que conhece, é o Deus que desce para agir, é um Deus que não somente liberta, mas é um Deus que quer conduzir o povo para uma nova realidade de vida, longe da escravidão do pecado, mas também Ele é um Deus que envia para agir. Agora venha, olha o que o texto fala: agora venha e eu o enviarei a Faraó para que você tire do Egito o meu povo, os filhos de Israel.
Deus fala para Moisés: venha e eu o enviarei até Faraó. O Deus que intervém na nossa história. O Deus que age por iniciativa própria na nossa história, por causa da fidelidade à sua aliança. É um Deus também que nos envolve nessa obra de resgate de outros da escravidão, do pecado. Deus é o libertador. Que isso fique bem claro, irmãos. Quem liberta o povo do Egito não é Moisés. É Deus que liberta o povo. Mas Deus decide escolher uma ferramenta humana para operar essa libertação e conduzir o povo. Deus é o libertador, mas Ele utiliza instrumentos humanos para que essa libertação chegue até o povo. E aqui Moisés é chamado apesar da sua limitação. O poder está no Deus que envia e não no Moisés que é enviado. No versículo 10 nós encontramos uma sentença que diz o seguinte, que o envio de Moisés ao faraó, esta ordem é o clímax do fluxo desse pequeno trecho do texto. Deus delega a Moisés a missão. O propósito da missão é para tirar o meu povo do Egito. Percebe, irmãos, que Deus não fala: Moisés, vai lá e tira o seu povo. Moisés, vai lá e liberta aquele povo. Não. Liberta o meu povo. O povo de Deus. Há um objetivo específico e concreto nessa ordem. Deus é quem irá libertar o povo do Egito das mãos do faraó, mas o instrumento, a ferramenta a qual Deus determinou usar para isso foi Moisés. E se você tem acompanhado a série, você sabe quem é Moisés. Moisés, assassino, fugitivo, em terra estranha. É esse Moisés imperfeito que Deus envia para libertar o povo. O versículo expressa claramente que é Deus o agente principal da libertação. Eu o enviarei. A iniciativa e o poder vem do próprio Deus. Não era Moisés que tinha poder. Deus manifestava o seu poder por meio de Moisés para mostrar ao povo que Deus estava agindo de fato na libertação do povo. E a vitória sobre Faraó não dependia da força de Moisés. Nos versículos seguintes você vai ver as limitações de Moisés, irmãos. No entanto, Deus escolhe Moisés como instrumento para essa missão. Ele será o porta-voz, o líder, a ferramenta através da qual Deus executará o seu plano de libertação para o povo. Perceba, Moisés ele não é um agente autônomo. Se recorda de quando Moisés quis agir de forma autônoma, o que ele fez? Ele assassinou um egípcio. Mas agora ele é enviado por Deus com uma missão muito clara, para tirar do Egito o meu povo. O foco não é Moisés, mas a ação libertadora de Deus em favor do seu povo. A ferramenta, ela é eficaz. Irmãos, vamos pensar numa ilustração própria nossa. Você pode ter um machado muito afiado, novinho em folha, super afiado, e dá uma tarefa para você: derruba essa árvore. A ferramenta está boa, mas o machado por si só não faz nada. Agora, o lenhador, quando ele conhece, que é o lenhador que tem a propriedade para conhecer a ferramenta, conhece o lado que a ferramenta deve ser utilizado, conhece como deve ser afiada a ferramenta, conhece a forma que tem que segurar a ferramenta, conhece o jeito que tem que bater para que a ferramenta seja utilizada de forma adequada. A ferramenta ela é eficaz na medida que está nas mãos do artífice. O machado, sem estar na mão do lenhador, é só uma ferramenta qualquer, que vai ficar no tempo e vai enferrujar e vai estragar. Mas na mão do lenhador, ele se torna uma ferramenta poderosa para cumprir o seu objetivo. Moisés ele só é eficaz na medida que ele está sujeito às mãos do próprio Deus, que dirige, fortalece e capacita ele. Eu quero trazer alguns exemplos aqui para os irmãos de pessoas que foram usadas como ferramentas de Deus para um propósito maior. E um nome muito conhecido no Antigo Testamento, em Gênesis, é o de José. Deus usou José
mesmo em meio a sofrimento e prisão, como ferramenta para preservar a vida do seu povo durante a fome. E ele foi levado a uma posição de poder para poder salvar o povo de Israel. Você recorda da frase de José? Que Deus arquitetou todo aquele plano para conservar muitos em vida. Davi, Deus escolhe um jovem pastor para ser o rei de Israel, uma ferramenta para estabelecer a dinastia e preparar o caminho para o Messias. Tanto que o Messias, um dos títulos messiânicos é Jesus, filho de Davi. Neemias foi enviado pelo rei persa para reconstruir Jerusalém, sendo ferramenta de Deus para restaurar o povo e a sua identidade local, no período pós-exílico. Paulo, no Novo Testamento, inicialmente um perseguidor da igreja, alguém que encarcerava cristãos na prisão, Deus utiliza ele de uma forma poderosa, como ferramenta, para levar o evangelho às nações gentias. Maria, uma adolescente judia, foi usado como uma ferramenta de Deus para trazer a vida, o nascimento humano do nosso Deus, mostrando que Deus usa a quem Ele quer, da forma como Ele quer. Olha, meus irmãos, vamos trazer o texto para mais próximo de nós um pouco. Romanos capítulo 10, versículo 12 a 15. Porque não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Por quê? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E olha essa pergunta, meus irmãos, presta atenção. Como invocarão aquele a quem não creram? E como crerão naquele de que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. O mesmo Deus que envia Moisés para agir como libertador, é o mesmo Deus que fala, toda a autoridade me foi dada, então vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho dito. Mateus capítulo 28, 18 a 20. Esse mesmo Deus que envia Moisés para libertar o povo, é o mesmo Deus agora que envia os seus discípulos. Aqueles que foram libertos da escravidão do pecado, aqueles que estão em processo de santificação, ainda imperfeitos, ainda pecadores, mas enviados por Deus para que promova a libertação, para que Deus promova a libertação na vida de outros. Só existe uma razão de ser de nós estarmos aqui reunidos como igreja, irmãos. É levar o evangelho a outras pessoas ao nosso redor. Como ouvirão, como invocarão aquele que não crer, e como crerão daquele de quem nada ouviram? E você pode falar para mim, pastor, todo mundo já ouviu sobre Jesus? Não ouviu, não. Porque esse Jesus que é pregado por aí, esse Jesus que está na televisão, com esses pregadores da mídia, não é o Jesus das Escrituras. É um pseudo Cristo. Não é o Jesus que a palavra de Deus nos mostra quando nós analisamos o texto sagrado. É um Jesus conformado à imagem humana. É um Jesus que quer te fazer feliz. É um Jesus que quer te fazer prosperar. Não que Jesus não queira isso para a vida dos seus discípulos, claro que Ele quer, mas não é essa a mensagem essencial do Evangelho. Jesus não está nos salvando para criar em nós, fazer em nós tipo um corpo fechado contra doenças, para nos fazer um case de sucesso. Deus está nos salvando do pecado para nos transformar à imagem do seu Filho, a quem morreu por nós na cruz. E é esse Cristo que nós temos a missão de anunciar ao nosso redor. E eu sei que o nosso trabalho não é fácil, meus irmãos, porque quando nós vamos anunciar o Evangelho, nós precisamos desconstruir muita coisa errada que o povo tem na cabeça. E começa por aquele princípio, né? Deus é amor, mas eu não mato, eu não roubo, eu sou um bom esposo, sou um bom pai. Meio que dizendo assim, eu mereço ir para o céu. Mas o Evangelho nos mostra que nós merecemos o inferno.
Mas a graça de Deus se manifestou salvadora e trouxe salvação para nós. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo nos tira do império das trevas e nos transporta para o reino do Filho do seu amor. Essa é a mensagem, irmãos, que nós temos o dever de anunciar. E não caia naquela bobagem que tem por aí, tá, meus irmãos? Não, eu preciso, pregue o evangelho, se preciso for, use palavras. Isso é uma besteira. Isso aí é para quem não quer falar, é para quem quer viver uma vida de cidadão correto. O evangelho precisa ser pregado, anunciado. É óbvio, irmãos, que tem que estar adequado com a nossa conduta. Porque senão ninguém vai querer te ouvir, vai falar, fala de Jesus, mas é um mau funcionário. Fala de Jesus, mas o testemunho de vida dele, ele é desonesto nos negócios. É claro que tem que caminhar junto, mas nós precisamos falar. Muitos dizem que uma imagem fala mais do que 1000 palavras. Mas todas as imagens são descritas com palavras. Deus não precisa de pessoas perfeitas, até porque não existem pessoas perfeitas. Deus capacita os seus discípulos a serem ferramentas da sua mão para levar a libertação a outros que estão escravizados no pecado, cegados pelo Deus desse século. A verdadeira eficácia, irmãos, de levar o evangelho não está o quanto você conhece, o quanto você decorou de Bíblia, por mais que tudo isso é importante. Não fica esperando, não, pastor, eu vou esperar eu ler a Bíblia inteira 10 vezes para poder anunciar o evangelho. Não espere isso. Compartilhe o pouco que você sabe. O pouco que você sabe já é suficiente para que o poder de Deus alcance outras pessoas. E perceba, se você está esperando ser mais capacitado teologicamente para levar o evangelho, sabe o que você está dizendo? Que é na sua força, é no seu conhecimento que você vai converter a pessoa. E não é. A conversão, a regeneração operada pelo Espírito Santo é um milagre. É o Espírito que opera isso nos eleitos. Mas a mensagem pregada cabe a nós levarmos e falarmos. Como ferramentas, devemos estar prontos para ser usados por Deus para a libertação e restauração das pessoas ao nosso redor. A nossa missão de anunciar o evangelho, ela não é opcional. Faz parte da nossa vida com Deus. Deus escolheu Moisés para essa ferramenta para libertar o povo do Egito. E Deus escolhe os seus discípulos. Jesus comissionou os seus discípulos para serem ferramentas dele, para levar a libertação a milhões que estão ainda escravizados numa escravidão muito pior do que aquela que o povo vivia no Egito. Uma escravidão do pecado. Queridos irmãos, a história do chamado de Moisés nos lembra que Deus é soberano, que Deus é fiel à sua aliança e que Deus é profundamente envolvido com o sofrimento do seu povo. Ele não é um Deus distante. Ele é um Deus que vê, um Deus que ouve, um Deus que conhece e um Deus que age no tempo certo para libertar, para salvar e para conduzir o seu povo a viver uma nova vida. Deus nos mostra que a libertação verdadeira não é simplesmente sair da opressão, mas entrar e viver em novidade de vida, em comunhão com Ele, sendo guiado pelo seu Espírito, sendo transformado. Moisés era um homem cheio de medos, limitações, imperfeito. Foi escolhido por Deus, foi equipado por Deus para ser ferramenta dessa libertação. Assim é conosco. Claro, irmãos, guardadas as devidas proporções, Deus nos comissiona, nos envia também para sermos ferramentas dele, para que a libertação chegue a outras pessoas também. Que possamos, então, responder ao chamado de Deus com disponibilidade e confiança, que é Deus quem age e não é a nossa força, não é o nosso braço. Vamos, portanto, irmãos, firmes na fé, sabendo que o Deus que desceu para libertar Israel é o mesmo Deus que nos acompanha com o seu Espírito nos dias de hoje e nos capacita a levar a libertação a outros que precisam.
O Deus que se revela em Êxodo 3 é o mesmo Deus que se revela hoje a nós por meio do seu Filho Jesus de forma plena. Ele vê, ele conhece e ele age em favor do seu povo. A base da nossa esperança não está em nós, não está no nosso sofrimento, não está em nada atrelado ao ser humano, mas na fidelidade de Deus, a sua promessa, ao seu pacto, a sua aliança. Se Deus vê, age e nos envia, então não há sofrimento que ele ignore, nem missão para a qual ele não nos capacita. Meus irmãos, que o texto que nós lemos essa manhã possa frutificar na sua vida para que você perceba que o Deus que libertou o povo do Egito usou uma ferramenta humana para esse processo. E o Deus que quer libertar talvez o seu parente, talvez o seu marido, talvez a sua esposa, talvez o seu filho, talvez o seu vizinho, o seu colega de trabalho, é um Deus que irá usar as nossas vidas como ferramentas dele para que o evangelho chegue até essas pessoas. Vamos orar, meus irmãos?